usa o mesmo pet. Se você é um daqueles que usa o mesmo pet todo dia, saiba que isso pode ser muito perigoso, pois aconteceu algo bizarro com um seguidor aqui do meu canal por ele usar sempre o mesmo mascote no Free Fire. Se não quer passar pelas mesmas coisas que ele passou, então acompanhe o vídeo até o final que vou te contar detalhadamente o que aconteceu. Uma coisa que deixa o Free Fire um jogo especial são seus mascotes que podemos equipar para nos ajudar nas partidas, pois a maioria deles contém habilidades que nos dão uma certa vantagem. E sem dúvidas esses mascotes desde que foi lançado vem ganhando muita fama e carinho pelos seus usuários, principalmente pelo motivo deles poderem implementar as habilidades do seu personagem. E por mais que não pareça existir nada de estranho nesses mascotes, a realidade é que eu mesmo tenho recebido diversos casos aonde fala que esses mascotes demonstram comportamentos muito estranhos e que claramente não devia acontecer. Especificamente uns desses têm demonstrado ser o mais estranho de todos. Isso é devido que vários jogadores relataram ter vivido experiências muito perturbadoras ao estar usando esse mascote nas partidas. E no dia de hoje eu resolvi trazer um desses casos que eu achei mais interessante, que foi me compartilhado por um seguidor aqui do meu canal. Mas antes vou te pedir carinhosamente para estarem deixando seu like nesse vídeo. Além do mais, se todos vocês se inscreverem no meu canal, poderemos chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Agora sim, sem acrescentar mais nenhuma introdução, vamos dar início ao perturbador caso do panda maldito do Free Fire. Olá! Quero compartilhar com você algo muito estranho que aconteceu com meu mascote do Free Fire. Especificamente eu estou falando do mascote panda. Vale mencionar que esse é o mascote que eu mais tenho usado desde que ele foi lançado, mas depois do que aconteceu comigo eu nunca mais quis usar esse panda nas partidas. A razão que eu deixei de usar o panda foi porque aconteceu algo que até hoje eu ainda não consigo entender. E como eu já mencionei, o panda era o mascote que eu mais usava. Isso é pelo fato que eu achava sua habilidade muito boa, ainda mais quando eu combinava com certos personagens. Além do mais, ele me parecia ser um pet muito adorável, porém isso mudaria meses depois de estar usando ele todos os dias. O fato estranho que aconteceu com esse mascote começou em um certo dia que estava jogando Free Fire durante o período da noite. Eu estava jogando a essa hora porque era em um final de semana e eu estava jogando com meus amigos da escola. E quando eu estou com meus amigos é muito comum a gente ficar até tarde jogando, já que ficamos mais entretidos jogando todos juntos. E precisamente nessa noite eu me encontrava jogando com o panda, e no começo tudo estava indo muito bem, porém no decorrer iria começar a acontecer coisas muito estranhas enquanto eu jogava com meus amigos. A primeira coisa de estranho que aconteceu foi que o mascote ficava desaparecendo do nada sem nenhum motivo, além do fato que ele parava de me seguir e começava a seguir rumos aleatórios. E quando notei isso só pensei que se tratava de algum bug normal do jogo. Mas em uma certa hora meu panda desapareceu por toda a partida. E eu estava completamente seguro que havia equipado ele. Então seria muita coincidência esse erro acontecer em várias partidas. E além do mais, nenhum dos meus amigos estava com esse mesmo problema. Por alguma estranha razão só meu mascote era o que estava desaparecendo do nada. E passando vários minutos e eu não vi nenhum rastro do meu panda. Então perguntei para meus amigos se eles estavam conseguindo ver o meu pet. Porém, estranhamente, nenhum dos meus amigos conseguia ver o panda. Então eu decidi que na hora que terminasse a partida eu iria checar se realmente eu tinha equipado ele. Então, quando por fim terminamos a partida, eu fui imediatamente verificar o que estava acontecendo com meu mascote. E eu fiquei surpreso quando fui ver, pois por alguma estranha razão o panda parecia ter sangue em todo o seu corpo. Como se fosse umas texturas vermelhas espalhadas pelo seu pelo. E eu, ao ver aquele assustador aspecto do panda, eu disse imediatamente aos meus amigos. Só que, no entanto, eles começaram a rir de mim pensando ser alguma brincadeira. Então eu apenas selecionei outro mascote e continuei jogando. E curiosamente esse outro mascote não estava mostrando nenhum erro. Então eu só acreditei que se tratava de um bug que estava apresentando no Pet Panda por eu usar ele todas as vezes. E depois de ter jogado por várias horas com meus amigos eu já estava ficando com bastante sono. Então decidi parar de jogar e ir dormir para descansar. E enquanto eu estava dormindo, do nada eu escutei um barulho muito forte vindo de dentro do meu quarto. E por estar de madrugada o meu quarto estava totalmente escuro, fazendo eu não enxergar nada ao meu redor. Então eu só voltei a dormir e ignorei o estranho barulho que havia escutado.
No dia seguinte, por eu ter ficado acordado até altas horas, eu levantei bem tarde e me estranhei pelas minhas roupas estavam sujas. Só que não dei importância para isso e fui me levantar da cama. Porém, ao momento que fui dobrar a coberta, eu percebi que ela estava cheia de pelos, o qual não fazia sentido já que eu não tinha nenhum animal de estimação. E além do mais, a coberta tinha sido lavada no dia anterior. Então os pelos não podia ser de algum outro dia. A resposta mais lógica que eu encontrei na hora seria que algum animal entrou pela madrugada e havia subido na minha cama enquanto eu estava dormindo. Fui terminar de arrumar meu quarto para ir tomar café da manhã, e quando cheguei na cozinha eu encontrei meus pais que ao me ver eles ficaram surpresos e perguntou o que tinha acontecido comigo. E eu sem entender nada perguntei do que eles estavam falando, e a minha mãe disse que meu rosto estava todo arranhado. Seria como se algum animal tivesse me arranhado enquanto eu estava dormindo. E isso também não fazia sentido já que nós não tinha nenhum gato ou animal de estimação, e meus pais também se asseguraram que as portas e as janelas estavam completamente fechadas essa noite. Então eu já comecei a pensar naquele barulho que ouvi no meu quarto à noite, e perguntei para os meus pais se eles haviam escutado algum ruído durante a madrugada, e eles disseram que escutaram algo parecido com algum animal grunhindo. No entanto, eles pensaram que era alguma televisão ou videogame e não deram importância. Passando vários meses daquela noite e eu ainda não havia entendido o que aconteceu, então a única resposta que eu tenho depois do que aconteceu aquela noite é que meu panda havia se estressado e veio se vingar por eu usar ele todo dia. Deixe nos comentários suas opiniões sobre esse caso. Se tiverem algum relato parecido com esse e queira compartilhar comigo, é só me chamar lá no meu Instagram que irei responder todos vocês. Até a próxima.